Professor Tudão, eu errei na escrituração contábil digital e agora eu preciso consertar. Será que eu preciso entregar todo o arquivo novamente? Será que existe alguma forma de fazer essa correção extemporânea, ou seja, fora daquele prazo natural lá da entrega da minha declaração, da entrega da minha ECD? Essa é uma dúvida comum entre os contabilistas, entre os usuários, né? E também para os fiscais, porque os fiscais eles precisam saber se aquilo pode ser consertado ou não e de que forma pode ser feito isso, né? Quer dizer, então, será que é de forma oficial ou por ofício ou é uma forma facultativa ao próprio sujeito passivo contribuinte? Então, o artigo 8º da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 2003 de 2021 trata a respeito do assunto. Então, ele fala ali, ó, a ECD que já foi autenticada, ou seja, já passou pelo crivo lá da Secretaria da Receita Federal, já entrou lá com os dados, somente pode ser substituída caso contenha erros. Então veja lá, pode ser substituída? Pode, mas se ela tiver erros, quais são esses erros? Que não possam ser corrigidos por meio de um lançamento contábil extemporâneo, na forma prevista nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral ITG 2000-R1. Escrituração contábil do Conselho Federal de Contabilidade, publicado em 12 de dezembro de 2014. Então, erros que não possam ser corrigidos, aí sim elas têm que ser substituídas. Opa! Então, na realidade, a substituição não é regra, é exceção. Você pode simplesmente fazer um lançamento extemporâneo em forma prevista na ITG 2000, fechou. Mas se não for possível fazer a princípio, lançamento extemporâneo, esse lançamento contábil extemporâneo, na forma prevista, então você tem que ler os itens 31 a 36, aí sim que você tem que entregar uma nova escrituração contábil digital. Tudo bem? Na hipótese de você substituir a ECD que já foi entregue, sua autenticação será cancelada e deverá ser apresentado o que nós chamamos uma ECD substituta, a qual deve ser anexado um termo de verificação para fins de substituição, e esse termo vai conter a identificação da escrituração que está sendo substituída, uma descrição pormenorizada dos erros. Olha só que incrível, né? Quer dizer, nós, por exemplo, da fiscalização, a gente quer saber qual que é o erro que você está corrigindo, justamente para ver se você não está fazendo alguma coisa que é irregular, já que você já entregou a ECD, e aí você está entregando uma nova ECD, de repente você está mexendo justamente naquelas situações, gerando novas irregularidades. Então você vai ter que descrever pormenorizadamente quais são os erros que a princípio foram apresentados, identificação clara e precisa dos registros que têm erros, exceto quando estes decorrerem de um erro já descrito. Então veja, a gente quer saber claramente quais são os registros com erros. A autorização expressa para acesso às informações pertinentes às modificações por parte do Conselho Federal de Contabilidade. Então, veja, uma autorização expressa para acesso a informações, né? E a descrição dos procedimentos pré-acordados executados pelos auditores independentes, quando estes julgarem necessário. Então, procedimentos pré-acordados executados por auditores independentes. Então, a empresa, de repente, contratou auditores independentes para analisar lá a contabilidade da empresa, verificou que havia algumas situações irregulares, então, esses procedimentos foram feitos, eles vão ter que informar. Tudo bem? Então, regra geral, não é para apresentar ECD substituta, mas, se for o caso, se não conseguiu cumprir lá o que está na ITG 2000, se não conseguiu cumprir o que está nos itens 31 a 36, aí sim, nós temos a necessidade da entrega da ECD substituta. O termo de verificação para fins de substituição da ECD deve ser assinado pelo próprio profissional de contabilidade. Lembre-se, essa assinatura hoje será feita de forma digital. Então, o nosso profissional de contabilidade tem o seu e-CPF, que assina os livros contábeis substitutos e também pelo auditor independente, no caso de demonstrações contábeis auditadas por esse. Então, o auditor independente também tem seu e-CPF. O profissional da contabilidade que não assina a escrituração poderá se manifestar no termo de verificação para fins de substituição, de que trata o parágrafo anterior, desde que a manifestação se restrinja às modificações nele relatadas. Então, outro profissional, né, ele não assina a escrituração, mas pode se manifestar se forem modificações que ele, a princípio, quer se manifestar porque ele já havia relatado essas situações.
A substituição da ECD prevista no caput só poderá ser feita até o fim do prazo de entrega da ECD no ano calendário seguinte. Então, essa substituição ela é possível até o fim do prazo de entrega da ECD relativo ao ano calendário subsequente. São nulas todas as alterações efetuadas em desacordo com este artigo ou com o termo de verificação para fins de substituição. Então, eu tenho lá um prazo de entrega da ECD até maio do ano subsequente. Até aquele prazo, se eu já entreguei a ECD e eu precisei substituir a ECD, eu posso fazê-lo na forma prevista no artigo 8º. E ele fala, toda forma diferente do que está aqui no artigo 8º é considerada nula, né? Então, eu tenho que fazer de acordo com o que está previsto aqui na leitura aqui do artigo 8º dessa instrução normativa. Tudo bem? A apresentação dos livros digitais, de acordo com o disposto nessa instrução normativa, supre, então, o fato de ele apresentar livros digitais, supre em relação às mesmas informações a exigência que estava contida na instrução normativa 86 de 2001. Supre a obrigação de escriturar o livro-razão ou as fichas utilizadas para resumir e totalizar por conta ou subconta lançamentos no livro diário previsto no artigo 14 da Lei 8.218 de 91. Supre a obrigação de transcrever no livro diário, balancete, o balanço de suspensão ou redução, né, dado pela Lei 8.981 de 95, artigo 35. Na verdade, o fato de estar entregando a ECD cumpre um monte de obrigações acessórias que antigamente os contribuintes tinham para com a escrituração contábil, né? Então, você está cumprindo determinadas obrigações acessórias, todas elas reunidas na entrega da ECD. Tudo bem? Artigo 10. Os usuários do Sistema Público de Escrituração Digital, SPED, a que se refere o artigo 3º do Decreto 6.022 de 2007, terão acesso às informações relativas à ECD disponíveis no ambiente nacional do SPED. O acesso ao ambiente nacional do SPED fica condicionado à autenticação mediante um certificado digital emitido por entidade credenciada pela ICP Brasil. Então, veja, os funcionários do SPED terão acesso, né? Os usuários do SPED terão acesso, né? Tá aqui, ó, às informações que a pessoa jurídica colocou lá na sua escrituração contábil digital. Guarda isso, né? Terão esse acesso, né, a essas informações. Deixa eu dar uma arrumada aqui, que ficou grande aqui a informação, vou colocar para cá. A gente vai marcando aqui, né, para não perder nenhum detalhe. Então, veja lá. Continuando, ele fala assim, o acesso ao ambiente nacional do SPED fica condicionado à autenticação mediante um certificado digital emitido pela ICP Brasil, ou seja, só vai ter acesso quem, a princípio, assinar digitalmente que teve acesso, né? Quer dizer, então tem que ter certificado digital, um ECPF, um ECNPJ. O acesso a que se refere o caput será realizado com observância das seguintes regras. Será restrita as informações pertinentes à competência do usuário. Então, se você, por exemplo, é um fornecedor e forneceu algum produto para aquela empresa, você, como usuário, vai poder ter acesso à escrituração contábil digital daquela empresa. O usuário deve guardar quanto às informações a que tiver acesso os sigilos comercial, fiscal e bancário, de acordo com a legislação específica. Então, você não pode abrir aquelas informações para qualquer pessoa, porque elas estão garantidas por sigilo. Todo tipo de sigilo, né? Tem o sigilo comercial, que é o sigilo, a princípio, de que essas informações são da empresa, propriamente dita, então não podem ser abertas a qualquer pessoa. Fiscal, que são, a princípio, informações importantíssimas que foram entregues à Receita Federal através do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, então não pode ser solta para qualquer pessoa. E bancário, que é garantido pela Lei Complementar Federal 105/2001, que é a Lei do Sigilo Bancário. Então, toma cuidado se você pegar essas informações e estiver soltando por aí, tá? Isso aí é uma situação extremamente relevante aí quanto à quebra de sigilo. Será realizado na modalidade integral para a cópia do arquivo da escrituração ou na modalidade parcial para a cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas demonstrações contábeis. Então, veja, será então realizado na modalidade integral para a cópia do arquivo da escrituração, na modalidade parcial para a cópia e consulta à base de dados agregados, que consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e demonstrações contábeis. Então, você tem lá, né, que esse acesso é realizado dessa forma. Você pega os dados agregados com consolidações mensais e pode acessar
tais dados de acordo por ser um usuário do SPED e por ter assinado digitalmente e por ser da sua competência aquelas informações. Para realizar o acesso na modalidade integral, o usuário do SPED deverá ter iniciado um procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que tenha por objeto fato a ela relacionado. Então, na verdade, se você está diante de uma fiscalização e aí a Receita Federal, por exemplo, está te fiscalizando, você pode solicitar o acesso à ECD, né, de forma a poder garantir informações que sejam úteis à fiscalização. Então, essa é uma situação interessante. O acesso previsto no CAPT também será permitido à pessoa jurídica em relação às informações por ela transmitidas no SPED. O acesso previsto no CAPT também será permitido à pessoa jurídica em relação às informações por ela transmitidas no sistema SPED. Será mantido no ambiente nacional do SPED pelo prazo de 6 anos o registro de eventos de caso. Então, veja, pelo prazo de 6 anos vai ficar lá no SPED, eventos de caso, que conterá a identificação do usuário do SPED, identificação da autoridade certificadora emissora do certificado digital, o número de série do certificado digital, data e a hora da operação, modalidade de acesso realizada de acordo com o inciso número 3 do parágrafo 2º. As informações sobre acesso a ECD ficarão, então, disponíveis para o seu titular no ambiente nacional do Sistema Público de Escrituração Digital, no caso aqui do Sistema SPED. Tá certo? A pessoa jurídica que deixar de apresentar ECD em prazo até maio do ano seguinte, como fixado lá no artigo 5º, ou que apresentá-la com incorreções ou omissões, fica sujeita a multas previstas no artigo 12 da Lei 8.218 de 91, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis, inclusive contra os responsáveis legais. Olha só que interessante. Se alguém falar para você, posso entregar qualquer coisa, professor? Não. Porque o fato de você não apresentar ou apresentá-la com incorreções ou omissões, você fica sujeito à multa, né? Então, a multa nada mais é que a penalização pelo descumprimento da legislação tributária. Então, ele está falando no artigo 11 claramente, deixar de apresentar, né, ou apresentar com omissões ou incorreções, está sujeito a sanções administrativas, sanções cíveis, sanções criminais, porque até o crime contra a ordem tributária pode estar acontecendo ali, né? COT, né, o crime contra a ordem tributária, dada pela Lei Federal 18137/90. Então, tomem todo cuidado. Então, deixar de apresentar ou apresentá-la com omissões gera a possibilidade de multa. Parágrafo único. As multas a que se refere o CAPT não se aplicam à pessoa jurídica que não seja obrigada. Então, ó, veja, a multa, vou colocar aqui, né? As multas a que se refere o CAPT não se aplicam à pessoa jurídica não obrigada a apresentar ECD nos termos do artigo 3º, que são as dispensadas. Inclusive aqui, a apresenta de forma facultativa, então também esse tá, né, não vai ter essa multa, ou esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, que tenha a atribuição legal de regulação, normatização, controle e fiscalização. Então, cuidado! As multas não são para todas as empresas. Os dispensados, os que apresentam de forma facultativa, ou os que apresentam, mas não porque a legislação federal prevê, mas sim porque a legislação municipal ou estadual prevê para aquele caso, não estão sujeitos às mesmas multas dadas pelo artigo 11 dessa instrução normativa, que trata lá na Lei 8.218 de 91, né, no artigo 12. Então, tomem cuidado, quer dizer, essa multa não é para todos, tá bom? Artigo 12. Né? Então, vamos lá de novo aqui, ó. Dentro aqui da nossa instrução normativa da Receita Federal do Brasil. Importante aqui essas informações que a gente vai obtendo conforme a gente vai estudando aqui, né, dentro aqui da situação da nossa Receita Federal. Então, ele falou lá no artigo 12 que nem todas as pessoas jurídicas estão, então, sujeitas àquela determinada multa. Guarda essa informação que é importante aqui para nós. Entendemos que nem todas as pessoas jurídicas estão, a princípio,
dentro daquela obrigação relacionada à multa. Aí ele fala aqui no artigo 12, né? O artigo 11, as multas que se refere ao caput não se aplicam. Então tá. O artigo 11 vai falar sobre as multas a que se refere ao caput. Não se aplica. Beleza. O artigo 12 é esse aqui. A Coordenação Geral de Fiscalização, a COFIS, editará normas complementares necessárias, então, à aplicação do disposto nessa instrução normativa, em especial para estabelecer. Então, a COFIS é que vai, a Coordenação Geral de Fiscalização vai estabelecer normas complementares para estabelecer regras de validação aplicáveis nos campos, registros e arquivos, para que você tenha uma ECD igual para todo o território nacional, instituir tabela de códigos internas ao Sistema Público de Estruturação Digital, ao SPED, e elaborar e criar as fichas de lançamento a que se refere o inciso número 3 do artigo 2º. Então, na idade, cabe à COFIS essa coordenação para, a princípio, geração dessas normas complementares. Por último, ficam revogadas as instruções normativas que tratavam anteriormente sobre o assunto, e essa instrução que a gente está citando aqui foi publicada no Diário Oficial da União, entrando em vigor em 1º de fevereiro de 2021. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos a instrução normativa número 2003-2021 esmiuçada para vocês. É claro que agora seria interessante a gente ver algum exercício de prova anterior para você, a princípio, saber como é que esse texto cai na prova. Mas eu vou fazer um bloco específico para isso, porque às vezes você está estudando, mas não tem interesse de estudar a instrução normativa para concursos públicos. Se você tem interesse, veja no próximo bloco questões referentes à matéria. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!